noite, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém? E sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Partiu, Lua? Partiu a escolinha, Lua? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O tema dessa noite é a mente, né? O que é, onde está, aleluia, glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante, 4 e 5. Deixa eu ligar minha lamparina aqui. Vamos lá então, porque todos acharam? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler novamente. Vou ler aqui da tela que fica melhor. 2 Coríntios 10, 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Esse é um versículo que quando a gente lê, fica meio complicadinho assim de entender, mas é muito simples, né? Nós estamos falando aqui um pouquinho nessa noite de batalha espiritual, né? Na verdade, há uma grande batalha acontecendo nesse momento, né? Desde o momento que a gente acorda, na verdade, antes da gente acordar, nós estamos dormindo e o Senhor está pelejando por nós, né? Nós estamos dormindo e os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor, estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar, para tragar. Então, o inimigo quer nos atingir, mas os anjos do Senhor nos guardam e nos protegem. E essa é a grande batalha espiritual que acontece. A luta do bem contra o mal. Os céus contra as trevas se levantam contra os céus, né? Os demônios se levantam contra os anjos do Senhor, contra o próprio Senhor. Mas a Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então saiba de uma coisa, meu querido, ainda que o inimigo se levante, ainda que o diabo tente te atingir, ainda que os demônios tentem destruir a tua vida, nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Amém? Há uma cobertura, há um cinturão, há uma proteção do Senhor ao redor da vida de cada um de nós. E se nós vencermos o desafio diário de andarmos na presença do Senhor, de caminhar na sua presença, de fazer a sua vontade, de obedecer aos seus mandamentos e os seus preceitos, ainda que o inimigo se levante, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra do Senhor, mal nenhum nos alcançará, porque a vara e o cajado do Senhor vão nos consolar e nos confortar. Amém? Repita comigo: há uma proteção celestial sobre a minha vida e o inimigo não tem poder sobre ela. Eu sou guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, e esse é o tema dessa noite. Aonde acontece essa batalha? Aonde é travada essa batalha? Nas regiões celestiais? Sim, amém. Mas há um lugar estratégico que o inimigo, em nós, que o inimigo tenta atingir. E sabe qual é esse lugar?
a nossa mente. Ele quer atingir o nosso pensamento. O inimigo quer distorcer os teus pensamentos. O inimigo quer atingir os teus pensamentos. A palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 6, do 12, do 10 em diante, da armadura de Deus. E há uma parte da armadura que é o capacete. Quem está fazendo o pós-revisão, a gente está falando sobre isso, né? A gente falou do capacete da salvação, uma parte da armadura que guarda os nossos pensamentos, porque o inimigo tenta lançar dardos inflamados para atingir a nossa mente e atingir os nossos pensamentos, tentando assim então nos afastar dos caminhos do Senhor, nos afastar da presença do Senhor. Então nesse tempo, no começo dessa campanha, nós precisamos pedir que o Senhor toque nos nossos pensamentos, que o Senhor restaure os nossos pensamentos, que o Senhor restaure a nossa mente, como o texto está dizendo, que todo o nosso pensamento seja levado cativo, seja levado exclusivo, que a nossa mente seja conduzida à presença do Senhor, que nessa noite o Senhor possa tocar nos teus pensamentos, que o Senhor possa tocar na tua mente e implantar em ti e estabelecer em ti a sua vontade, o seu querer e os seus propósitos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Muitas vezes, sempre na verdade, né? O Senhor está com o seu... Quem sabe jogar xadrez aqui? Eu sei, male uma dama, né? A gente joga, né? Xadrez é muito mais complexo, né? Mas tem uns filmes aí que eu assisti, né? E li alguma coisa sobre xadrez. O bom jogador de xadrez, ele prevê não sei quantas, 20, 21, quantas jogadas à frente ele consegue prever. Ele está jogando aqui, mas já está antevendo outras jogadas que vão acontecer adiante. E assim é o pensamento do Senhor. O Senhor está vendo adiante. Quando nós passamos por uma dificuldade, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, por exemplo, nós nos desesperamos, né? Mas Jesus, o Senhor, Ele está vendo adiante. Lembram daquela passagem da tempestade, Lucas, né? Mateus capítulo 14. Jesus, os discípulos, os apóstolos estão no barco, né? E eles começam lá no barco atravessaram uma tempestade. E ao passar por aquela tempestade, todos os apóstolos que estavam com Jesus no barco, todos se apavoraram, todos se assustaram. E vejam como o pensamento tem o poder de atingir toda a nossa vida, né? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Eu penso, esse pensamento gera um sentimento e esse sentimento vai se transformar nas atitudes da minha vida. Então os apóstolos, apavorados, nervosos, né? Se assustaram com a tempestade e esse susto gerou um medo e eles perderam a noção, eles esqueceram que eram pescadores, esqueceram que sabiam nadar, esqueceram que conheciam aquele mar e todos se assustaram, todos se apavoraram e foram acordar Jesus que descansava e Jesus que dormia. Agora eu pergunto para vocês, por que Jesus dormia? Porque Jesus estava antevendo muitas jogadas adiante. Assim como um bom jogador de xadrez, Jesus estava vendo tudo mais adiante. Jesus sabia que aquela simplesmente era uma tempestade, que ele ergueria sua mão e ela se dissiparia assim que ele orasse, assim que ele clamasse. Então, Jesus sabendo como resolver aquele problema, Jesus tendo a visão, Jesus tendo a direção, Jesus equilibrado, porque foi o que faltou para os discípulos, né, para os apóstolos naquele momento. Jesus equilibrado, sabia o que fazer. Jesus tinha a direção, Jesus tinha o Espírito Santo. Então, ele não se apavorou, sabia o que fazer. E é isso que nós precisamos, que o Senhor habite na nossa mente, que o Senhor habite nos nossos pensamentos e traga a sua direção, né? Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós ficamos atônitos porque não sabemos o que fazer, mas é interessante que todos nós entendamos o seguinte: antes do desespero, antes de perder a razão, antes de colocar os pés pelas mãos, o que nós precisamos fazer é buscar a presença do Senhor. Diante das dúvidas,
diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, diante das tensões que a vida, dos desafios que a vida nos permite passar, que o Senhor nos permite passar e viver. O que nós precisamos fazer é entregar a nossa mente para o Senhor, entregar os nossos pensamentos para o Senhor, entregar os nossos pensamentos na mão de Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele nos direcione. Muitas vezes nós erramos porque tentamos agir do nosso jeito, né? A Bíblia diz assim, o Senhor, em Isaías 55, Jeremias 29:10, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Muitas vezes nós pensamos, temos um entendimento de certa situação, mas não é o discernimento correto, não é o entendimento correto. Por quê? Porque não temos a visão plena da situação, não conseguimos ver plenamente o que está acontecendo. E é por isso que o Senhor vem e diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, diante das dificuldades, diante das dúvidas, diante dos pensamentos distorcidos, das visões deturpadas que tentam nos atingir, o que nós devemos fazer? Como podemos receber, né, a força para chegar nesses lugares altos? Antes de darmos vazão aos pensamentos distorcidos, antes de seguirmos, né, de permitir que os pensamentos distorcidos gerem sentimentos equivocados nas nossas vidas, para gerar atitudes que vão nos afastar do Senhor, que cada um de nós aprenda a buscar a presença do Senhor, né? Diante das dificuldades, diante das situações, todos nós somos tentados a desistir. Todos nós, diante dos problemas da vida, somos tentados com pensamentos de derrota. Ou só eu passo por isso? Quando tem dificuldades, né? Às vezes a gente pensa: meu Deus, e agora? Né? Eu estava conversando, não sei com que irmãos, eu converso com tanta gente, né, ao longo dos dias e das semanas, né? Nós começamos o trabalho aqui na Restinga, um grande desafio. Desde o dia 14 de janeiro, abrimos as portas da igreja e seguimos trabalhando. E desde o primeiro dia, todos os dias, nós temos enfrentado desafios, situações, motivos de oração, de perseverança. Quantas pessoas nos procuram, né? Glória a Deus por isso. As pessoas, os irmãos nos procuram e colocam as suas dificuldades, as suas tensões, né? E eu tenho percebido a cada dia que passa que nós precisamos orar mais, que nós precisamos, igreja, jejuar mais, que nós precisamos intensificar a nossa carga de busca, para que nós possamos romper, para que nós possamos vencer as dificuldades que temos enfrentado, para que possamos ultrapassar os limites e as barreiras que têm surgido diante das nossas vidas. Nós precisamos intensificar a nossa carga de oração. Nós precisamos ser mais ousados na presença de Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos ler mais a palavra do Senhor. E nós precisamos ter os pensamentos corretos para entender que esse é o caminho que o Senhor quer que a gente siga. Porque se nós dermos vazão aos pensamentos distorcidos, de derrota, de fracasso, de inferioridade que tentam nos rondar, a partir dos momentos que os problemas e as dificuldades surgem, o pensamento que vem é o da desistência, o da derrota. Poxa vida, quantos problemas, quantas lutas, né? Acho que isso não é para mim, eu vou desistir, eu vou voltar para a cavalhada, né? Eu vou ficar lá com os meus pastores, tocando meu violãozinho lá, que lá é o meu lugar. Não! O pensamento correto é o seguinte: as dificuldades estão surgindo porque nós estamos mexendo com as trevas. E o inimigo está descontente. O inimigo não está feliz, porque nós estamos tirando ele do seu território. Nós estamos enfrentando o inimigo e dizendo para ele: sai da Restinga, porque aqui não é o teu lugar. Sai da Restinga Velha. Sai da estrada do Barro Vermelho, sai dessa região, sai dessa redondeza, porque a igreja do Senhor Jesus está sendo estabelecida nesse lugar, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, e eu entrego a minha vida diante do Senhor, e vou com força diante do inimigo, porque Ele tem nos revestido, Ele tem nos capacitado, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, nós vamos vencer em nome de Jesus. Olha o que é o pensamento correto diante das dificuldades. Vejam o que Paulo diz. Paulo diz assim, nem precisa abrir lá, mas ele diz assim, ó: essa leve e momentânea tribulação irá produzir um eterno peso de glória. E essa leve e momentânea tribulação que Paulo está passando é a perseguição, é o naufrágio do navio que ele está usando para visitar, para evangelizar os países e os continentes ao redor de Israel, a terra dos gentios, né? Perseguições, torturas, né? Humilhações, tudo isso que ele está passando, ele, com a mente de Cristo, está dizendo: essa leve e momentânea tribulação irá produzir um eterno peso de glória. Então, pega esse pensamento, pega essa visão aqui, tudo que nós estamos vivendo. Abra a palavra do Senhor comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Volta um pouquinho, né? Volta 2 livros aí. Romanos 8, 28. Se você não pode ler no telão junto conosco aqui. Amém, aleluia. Romanos 8, 28. Olha qual tem que ser o teu pensamento diante das dificuldades. Que o Senhor plante essa semente com este pensamento de Deus em ti nessa noite, em nome de Jesus, na tua mente. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, né? A maioria das traduções diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, missionário, eu tenho enfrentado grandes dificuldades, grandes lutas, eu estou pensando em desistir. Não, pense da forma correta. Entenda a situação, leia a situação de forma correta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, por volta de 6:30 da manhã, eu comecei a conversar com um irmão. E conversei um pouco rapidamente com ele. E ele me perguntou assim: mas, Luiz, missionário, por que tu acha que isso está acontecendo na minha vida? Eu não consigo entender. Eu não consigo perceber, eu não compreendo por que isso está acontecendo na minha vida. Eu disse para ele assim: porque com certeza o Senhor está permitindo que isso aconteça na tua vida, porque Ele quer, através dessa situação, te amadurecer, te fazer crescer e te tornar um homem mais experiente. Então, grava o que eu estou te dizendo, meu irmão: não desiste. Estou do teu lado, o Senhor é contigo e eu estou do teu lado, e nós vamos vencer essa luta em nome de Jesus. Amém? Esse é o pensamento de uma pessoa sadia. Esse é o pensamento do crente. Esse é o pensamento da vitória. Eu tenho que contar uma historinha. Se eu não contar uma historinha na pregação, não sou eu, né? Mas um livro, né? Um livro que eu li, eu esqueci o nome do livro. Poder Sem Limites, se não me engano. Enfim, o livro conta uma história, né? O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Não é um livro cristão, mas é um livro bem interessante. Poder Sem Limites. Ele conta a história de umas crianças que estavam numa sala de aula, e aí um dos meninos que estavam na sala de aula cochilou. Quem nunca cochilou na sala de aula, né? Enfim, um menino deu uma cochiladinha. Enquanto ele cochilava, o professor de matemática estava dando a aula e ele disse o seguinte: bom, inclusive para exemplificar a tal situação que nós vamos estudar no futuro, eu vou colocar aqui no quadro um exercício que vocês ainda não sabem fazer,
mas eu vou colocar aqui no quadro para que vocês já comecem a se ambientar com esse tipo de conta, com esse tipo de fração que vocês vão ter que estudar no futuro, que vocês vão ter que fazer. E aí, quando ele terminou de colocar, de escrever no quadro e colocar o exercício, tocou o sinal, as crianças se levantaram e foram embora, e o menino se acordou. Quando ele se acordou, ele olhou para o quadro, meu Deus, é o tema! Anotou rápido e levou para casa aquilo. E aí chegou em casa e disse, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui, mas é o tema, eu preciso entregar amanhã, é o tema, eu tenho que fazer, mãe me ajuda, pai me ajuda. E ele ficou tentando, até que conseguiu fazer a conta. Ele aprendeu, ele buscou a solução, ele buscou uma alternativa, o pai ajudou, a mãe deu uma dica e ele conseguiu fazer o exercício. Sabe por que ele conseguiu fazer o exercício? Porque ele não ouviu ninguém dizer para ele que não podia ser feito. Ninguém disse para ele que não dava para fazer, né? As outras crianças que ouviram o professor dizendo, essa conta não é para vocês, essa conta não é para agora, essa conta é para mais adiante. Eles nem tentaram fazer. Mas a criança que não sabia, aquele que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Muitas vezes nós permitimos que sementes malignas sejam plantadas na nossa mente. Sementes de derrota. Quantas pessoas, até próximas de ti, te dizem que tu não vai conseguir. Te dizem que tu não é capaz. Te dizem que não vai dar certo, né? A gente brinca, né? Até nos encontros de casais a gente fala, sexta-feira tivemos, né? Até no casamento às vezes a gente se passa, né? Tu nunca faz nada certo. Tu sempre faz tudo errado, né? Na verdade, essas palavras são sementes que nós estamos lançando. São sementes que nós estamos plantando na mente, no coração das pessoas que estão próximas de nós. A Bíblia ensina que Jesus, o semeador, saiu a semear. E a semente que Jesus plantou foi a semente da salvação. E essa semente frutificou, germinou e todos nós estamos aqui salvos. Amém? Toda semente plantada, quando regada, ela frutifica. Se nós plantarmos sementes malignas, se nós liberarmos palavras de maldição, essas sementes vão encontrar pouso na nossa mente e no nosso coração e vão nos conduzir à derrota. Toda a mudança, ela acontece de dentro para fora. E aqui dentro estão as sementes, né? Os nossos sentidos, na verdade, são portas. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, né? As lâmpadas do corpo. Então, quando eu olho, eu observo, eu armazeno a informação, eu toco e sinto que isso aqui é uma base de ferro, né? Com uma temperatura baixa, né? E eu tenho tato, paladar, audição, visão. E com esses sentidos, eu vou armazenando as informações. E se eu armazenar informações positivas, essa semente positiva, essa semente de vitória vai me fazer crescer, vai me fazer avançar. Agora, se eu armazenar na minha mente sementes negativas, elas vão me conduzir à derrota. E eu preciso estar atento a isso. Uma frase que a gente sempre diz quando ensina sobre essas questões da mente: nós não podemos impedir que os passarinhos voem, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Isso é muito importante a gente entender. Não aceite nenhuma palavra de maldição lançada sobre a sua vida. Não aceite. Blinde a sua mente nessa noite para toda a informação, para toda palavra de maldição que é lançada para a sua vida. Ninguém tem o direito. Grave isso que eu estou dizendo com autoridade aqui nessa noite, porque é verdade o que eu estou dizendo. Ninguém tem o direito de dizer que você não vai vencer. Ninguém pode dizer, ninguém tem poder para dizer isso sobre a tua vida, que você não vai vencer, que tu não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas na autoridade do nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me dá nessa noite aqui nessa casa, eu posso dizer: todos nós aqui somos mais do que vencedores. Ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós enfrentemos problemas, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Coloque a mão no seu coração agora e repita comigo: eu creio
que apesar do momento que eu estou vivendo, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Em Cristo, eu vou superar, eu vou vencer todas as dificuldades e serei verdadeiramente mais do que vencedor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. E agora já estou encerrando aqui, partindo para o final. Volte para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 lá. Só para a gente entender o que o texto está dizendo aqui. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O Senhor nos dá a força necessária para todos nós destruirmos as fortalezas. E essas fortalezas não são carnais, não são externas. Essas fortalezas são barreiras que surgiram ao longo da vida na nossa mente, na nossa cabeça. A fortaleza que diz que a gente não vai vencer. A fortaleza que surge na nossa cabeça dizendo que nós não somos capazes, que nós não temos condições, que não vai dar certo, que a vitória é só para o fulano, que é só para o Beltrano, mas que para mim não dá nada certo, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não posso. Essas fortalezas, em nome de Jesus, o Senhor nos dá as armas poderosamente, o Senhor nos dá as armas potentes para que nós possamos destruir toda essa fortaleza, em nome de Jesus. Toda fortaleza de inferioridade caia por terra agora, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Toda fortaleza de rejeição, todo complexo que foi lançado ao longo da vida, ao longo de situações que tu tenha vivido, que tu tenha experimentado, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o Senhor cure a tua mente, que as fortalezas, que os sofismas caiam por terra agora, em nome de Jesus, porque os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz. Aleluia. Certa vez Jesus andava pela rua e foi reconhecido pelas pessoas, e uma pomba desceu e uma voz ecoou dizendo: tu és meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Aleluia. Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro, e nessa sequência viemos todos nós. Jesus foi o primeiro de muitos filhos. Nós somos filhos de Deus, nós fomos enxertados na videira. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A Bíblia diz que Jesus está sentado agora à destra de Deus Pai, preparando um lugar para todos nós. A palavra do Senhor fala em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Então há um lugar no céu preparado para cada um de nós. O lugar que o Senhor tem para nós é um lugar de paz, é um lugar de vitória, é um lugar de conquista, é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de libertação. E nós não podemos aceitar, em nome de Jesus, que o inimigo tente atingir os nossos pensamentos, lançando pensamentos de derrota, lançando o veneno da derrota, lançando o veneno dos complexos, da inferioridade e da rejeição, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor ajuste a armadura na vida de cada um de nós, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. O Senhor está nos dando nesses dias, nesse tempo, toda a arma necessária para que nós possamos enfrentar as dificuldades, enfrentar o inimigo e vencê-lo, em nome de Jesus. Amém? Ainda que a gente olhe, no domingo a gente tem falado mais sobre isso, né? Sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas, mas só trazendo à tona essa questão. Ainda que a gente olhe para algumas situações da nossa vida e não se sinta capaz, e não veja em nós condições de vencer essa situação, nós cremos num Deus que peleja por nós.
Um dia eu posso pregar sobre isso para a igreja, eu gosto muito de falar sobre isso, né? A Bíblia conta no Velho Testamento que quando o povo ia para a batalha, eles nem chegavam em algumas batalhas a pegar nas armas. Eles só iam adorando ao Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam o Senhor, enquanto eles louvavam e bendiziam o nome do Senhor, o Senhor desbaratava os inimigos. Eles se matavam entre eles. E algumas vezes os anjos do Senhor pelejaram por eles. Enquanto eles adoravam ao Senhor, o inimigo era derrotado. Então, não deixe a semente maligna alcançar a sua mente. Se você não sabe o que fazer para vencer as dificuldades que tem enfrentado, adore ao Senhor. Erga suas mãos e diga: eu te rendo toda a honra, Senhor. Eu rendo graças a Ti, porque Tu és um Deus bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Não sabe o que fazer? Leia um salmo. Abra a Bíblia, né? Quantas casas você tem na sua casa lá, a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91? Quantas casas a gente visita que tem esse costume, né? Então, são bons salmos para ler. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Há um lugar na presença do Altíssimo, preparado para cada um de nós. Nós estamos escondidos nos braços do Senhor, e o inimigo não nos alcança, ele não nos atinge, se nos colocarmos debaixo da sua potente mão. Ele no tempo oportuno vai nos exaltar. Então não dê vazão aos pensamentos malignos, não abra a porta da sua mente para as coisas que o inimigo, que o mundo tenta lançar. Cele os seus pensamentos, blinde a sua mente, permitindo que somente a graça do Senhor, somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo tenha acesso à sua mente e aos seus pensamentos, em nome de Jesus. E o último versículo para encerrar essa palavra dessa noite, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra a Bíblia aí, vamos ler e já vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o pensamento de vocês. Eu vou ler de novo aqui então. Finalmente, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lendo esse versículo, quero te fazer uma pergunta. Há alguma coisa ruim ou negativa que eu li aqui? Não, né? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude, cheio de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Resumindo o que esse versículo está dizendo: dê lugar somente a coisas boas na sua cabeça. Amém? Não permita que aquilo que é errado, que aquilo que é ruim, encontre pouso na sua mente. Pensamentos geram sentimentos e os sentimentos vão gerar atitudes. Eu penso no que é bom, eu sinto coisas boas e esse sentimento bom vai gerar as atitudes corretas na minha vida. Vença a batalha que ocorre na sua mente. Tem um livro muito bom, John Bevere, o autor do livro, que diz assim: feche a porta na cara do diabo. Fecha a porta na cara do inimigo e não deixa a maldade entrar, não deixa o pensamento ruim, não deixa a rebeldia, a discórdia, não deixa o pecado acessar a tua mente. Permita somente que o que vem de Deus entre na tua cabeça. Uma lei da física diz o seguinte, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, se a minha mente estiver cheia das coisas de Deus, não haverá lugar para as coisas do inimigo. Mas nunca se esqueça,
o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando uma brechinha. Aonde ele encontrar um espacinho, ele vai tentar entrar. Mas nessa noite, o nosso pensamento está sendo blindado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, todo pensamento maligno está sendo derrotado na nossa vida, em nome de Jesus. Todo pensamento de derrota anulado agora, em nome de Jesus. Todo pensamento de rejeição, de inferioridade, de culpa sendo rejeitado agora, em nome de Jesus. Eu anulo na autoridade do nome de Jesus todo pensamento de morte, todo pensamento suicida caindo por terra agora, em nome de Jesus. O próprio Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então que a vida do Senhor se manifeste em ti, que tu seja cheio da vida do Senhor e possa resplandecer e crescer em nome de Jesus. Amém? Tenha sua mente curada nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé comigo, querido, e vamos orar, tá bom? Aponta para a direção da tua casa e vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite abençoada. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu mover, pela tua presença em nosso meio. Obrigado por tudo que foi gerado e trazido de ti para cada um de nós. Que essa unção permaneça nas nossas vidas, que hoje não seja simplesmente uma noite isolada nas nossas vidas, mas que seja mais um momento estratégico onde tu estás construindo e fazendo a tua obra nas nossas vidas. Estende essa unção aos nossos lares, às nossas casas, à nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para o melhor restante de semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.